pessoal, meu nome é Christian Vieira, sou estudante do 5º período do curso de Direito. E esse período a gente vai estar junto na monitoria na disciplina de Direito Internacional Público. Desde já me coloco à disposição de vocês, caso surja alguma dúvida, resolução de atividades. Eu sei que o direito é muita teoria, muita doutrina, mas na medida do possível a gente vai estar trazendo casos concretos aqui para poder dinamizar mais a aula. E então peço feedback de vocês também, sugestões, coisas a melhorar nos vídeos, e vamos caminhando juntos aí e compartilhando conhecimento ao longo da faculdade, beleza? Bom, é importante a gente primeiro dizer que a monitoria aqui ela vai funcionar como complemento da matéria. Então, o material lá que o professor João posta lá, que é excepcional, os vídeos, o roteiro de estudo, eles são a base e a monitoria é o complemento. Então a gente vai, nesse vídeo de hoje, falar sobre a teoria geral do direito internacional público e os sujeitos do direito internacional, beleza? Bom, no primeiro momento a gente precisa fazer uma distinção entre o direito interno e o direito internacional. O direito interno é aquele que regula a vivência da sociedade dentro de um Estado. É o que a gente conhece dos nossos costumes, da nossa ética, da nossa legislação, direito constitucional, tributário. Isso tudo regulamenta a vivência, a relação entre os indivíduos dentro de uma sociedade, num Estado específico. Funciona aqui, funciona nos Estados Unidos, funciona na Espanha, na Alemanha, e o direito internacional, ele regula a relação entre as sociedades, regula a relação entre os sujeitos do direito internacional. Ele tem como principal objetivo estabelecer esse contato e regular os interesses desses sujeitos. Então a gente precisa entender isso de primeiro momento para poder conseguir distinguir, né, o que é uma sociedade internacional e o que é uma comunidade internacional. Por quê? A comunidade internacional, ela parte de vínculo espontâneo. Ela parte de um vínculo que é criado pela cultura, por laços emocionais, culturais, por uma identidade naturalmente formada, né, por vínculos religiosos, sociais. Então não se tem de início uma vontade partindo dela. É naturalmente que se forma esse vínculo. A gente pode colocar como exemplo Brasil e Portugal. Né? Tem um vínculo histórico aí, tem um vínculo cultural que partiu desse momento para se formar a comunidade e aí ter essa relação entre esses dois sujeitos. Assim também como os países de língua portuguesa, que se formam como uma comunidade e tem esse vínculo espontâneo, tem essa espontaneidade do elo entre eles. Essa é a comunidade internacional. A sociedade internacional, por sua vez, a característica dela é a vontade. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Aqui não se fala mais da necessidade de ter um vínculo. O Brasil é um país culturalmente, socialmente, diferentemente da China. Né? Só que se a China tem vontade de comercializar com o Brasil, e a gente sabe que isso é real, o Brasil é um dos maiores parceiros da China no comércio, basta a vontade de comercializar para que esse pacto ele surja. Né? A sociedade internacional se forma dessa premissa, da vontade. E ela se difere da comunidade internacional. E apesar da gente ouvir na mídia, aí, televisão, rádios, podcasts, as pessoas que não têm a noção técnica da termologia acabam utilizando isso como se fosse a mesma coisa, a comunidade internacional, a sociedade internacional, mas aqui é importante a gente fazer essa distinção. A comunidade internacional surge de vínculos espontâneos e a sociedade internacional ela surge da vontade. Basta ter a vontade para poder ter o pacto ali, para poder pactuar e formar então a sociedade internacional. Tá? E o objetivo dela é atingir os interesses em comum desses sujeitos. E dentro da sociedade internacional, a gente tem algumas características. Primeiro, a universalidade, ela é aberta para todos. Não se tem uma premeditação de número de sujeitos previamente estabelecidos. Então, ela é aberta para todos.
Segundo, ela é descentralizada, ou seja, não é um poder soberano que regulamente essa sociedade, não é um poder executivo, legislativo, judiciário. Apesar de haverem cortes internacionais, elas não têm esse poder soberano de estarem acima dessa sociedade. Então, é uma característica da sociedade internacional a descentralidade. Além também da paridade, da igualdade. Todos os sujeitos são iguais numa sociedade internacional. Pouco importa o poderio econômico, bélico, isso em regra, tá, gente? E aqui é formada, então, a sociedade internacional com a universalidade, a descentralidade e a paridade, que é a igualdade entre os sujeitos, tá bom? E a soberania, a gente já começou a falar, a soberania ela se mantém, apesar do direito internacional, ele limitar, entre aspas, essa soberania, é importante a gente dizer que cada Estado continua soberano para que possa regular as normas dentro do seu Estado, né, dentro das normas internas, e o direito internacional ele regula as normas entre as sociedades, entre os Estados. Tá? E aí, de forma bem rápida, a gente pode dizer que as funções do direito internacional público são reduzir a anarquia, satisfazer as necessidades e interesses dos membros da sociedade internacional, conferir tutela adicional a algum bem jurídico que a sociedade decida atribuir importância. A gente pode utilizar os direitos humanos, ou seja, tem uma cobertura, tem uma proteção maior a esse bem jurídico que é os direitos humanos, e a regulação da cooperação internacional. Isso vocês vão ver muito mais de forma mais intensa no quarto período, tá bom? Vimos que a sociedade internacional ela se forma através da vontade e que ela tem características de universalidade, descentralidade e a paridade, a igualdade entre os sujeitos. E agora a gente vai aprofundar para entender quem são esses sujeitos. A gente vai conceituar rapidamente na tela. São os sujeitos do direito internacional público todos aqueles cujas condutas estão diretamente previstas pelo direito internacional. Tem a possibilidade de atuar direta ou indiretamente no plano internacional. Então, sob esse aspecto, são os sujeitos do direito internacional as entidades ou pessoas às quais as normas internacionais direta e imediatamente atribuem direitos e impõem obrigações. Tá? Então, todos aqueles sujeitos que pleiteiam seus direitos e exercem as obrigações, eles são sujeitos, né, isso no plano internacional, são sujeitos do direito internacional. E a gente pode qualificar os sujeitos do direito internacional público como sujeito ativo e passivo. O sujeito ativo é aquele que age, vem do agir, da atividade. É aquele que exerce o seu direito. Né? A gente pode utilizar como exemplo o caso da Lei Maria da Penha, em que se foi, né, até um órgão internacional para poder ter a garantia do seu direito. Esse direito de ir, de participar, de peticionar, isso mostra a atividade do sujeito e o nomeia como sujeito ativo. O sujeito passivo é aquele que recebe, vem da passividade, recebe a imposição, recebe aquele dever. E a gente pode utilizar o mesmo exemplo no caso do Brasil, que recebeu essa imposição de regulamentar, né, no caso, a proteção à mulher que foi conferida através da Lei Maria da Penha. E aí é importante a gente entender que todo sujeito do direito internacional público tem personalidade jurídica internacional. A personalidade é quem o sujeito é, né? É ter a aptidão, como a gente já falou, para a titularidade de direitos e obrigações. Entendam, todos os sujeitos do direito internacional público têm personalidade jurídica internacional. Né? No final a gente vai fazer um quadro, eu vou disponibilizar um quadro para vocês, para saber os sujeitos que têm personalidade jurídica internacional, né, que acabamos de falar que são todos, e os sujeitos que têm capacidade internacional plena. E aí, partindo disso,
a gente acabou de ver que todos os sujeitos têm a personalidade jurídica internacional, que é essa aptidão de titularidade de direitos e obrigações, mas nem todos possuem a capacidade internacional plena. Christian, o que é essa capacidade? A capacidade internacional plena, ela diz sobre a participação de elaboração de normas, formação de normas jurídicas internacionais, é a capacidade de agir, a capacidade de fazer. Todos os sujeitos têm a personalidade, mas nem todos têm a capacidade de participarem de elaboração de normas, de votarem. E essa capacidade é limitada a alguns. Tá? Então não é necessário que, para ter a qualidade de sujeito de direito internacional, que se tenha capacidade internacional plena. Ser sujeito de direito internacional não significa que você terá a capacidade internacional plena. Ser sujeito significa que você tem uma personalidade jurídica. Ter a personalidade jurídica e ser sujeito não lhe confere imediatamente a capacidade internacional plena. Beleza? É importante a gente fazer essa distinção. A personalidade jurídica internacional e a capacidade internacional plena. Bom, sobre a classificação dos sujeitos, a gente não pode prolongar muito o vídeo aqui, né, falando de cada sujeito, mas o material que o professor disponibiliza para vocês lá no NEAD, ele é muito sucinto, muito bem resumido, e aqui a gente vai falar de talvez o mais importante dos sujeitos, que é o Estado, né? E lá vocês dão uma lida, no final a gente vai disponibilizar um quadro que mostra quem são os sujeitos que têm a capacidade internacional plena e quem não tem, tá bom? E aí, no primeiro momento, a gente precisa fazer a distinção entre Estado, povo, população e nação. E a gente precisa entender, para não confundir, que povo é o conjunto de indivíduos ligados ao território. E o que determina esse vínculo é a nacionalidade. Então, brasileiros natos e naturalizados no território são povo. A população é todos aqueles que se encontram no território de forma permanente. Brasileiros, naturalizados, natos, estrangeiros, apátridas, que estão no território de forma permanente. E a nação são indivíduos que estão no mesmo território e são ligados por afinidades econômicas, religiosas, raciais. Isso determina uma nação. Para o direito internacional público, o Estado ele é a organização político-jurídica da nação. É a organização político-jurídica da nação. E essa organização, ela dá validade e legitimidade para que o Estado possa atuar no plano internacional. E aí também ser agente de pleitear direitos, agente de cumprir deveres, ser sancionado. Então o Estado talvez seja o principal sujeito do direito internacional que atua, né? A gente vê muitos aí acordo entre Brasil e Argentina, Brasil e Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. E a gente vê que os Estados são o sujeito do direito internacional por excelência, tá? E eles possuem capacidade internacional plena. Mais adiante a gente vai colocar um quadro que fala sobre os sujeitos e que mostram quem tem capacidade internacional plena ou não. Infelizmente a gente não pode prolongar muito o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê a sugestão, feedback e no próximo a gente volta falando com fontes, beleza? Um abraço e até mais.